Meu nome é Eliana, eu tenho 58 anos de idade, sou casada, tenho 2 filhos, o Guilherme com 31 anos e a Ariane com 30, e sou discípula da comunidade de Aliança Cristo Libertador. Você já lutou por alguém? Você desejou salvar a vida de uma pessoa que vive no álcool, nas drogas, na prostituição, que vive totalmente abandonado à vida de vícios? Nós trazemos uma história de uma mulher guerreira chamada Eliana, uma mulher que dobrou seus joelhos, orou e pediu a Deus a libertação e a conversão do seu marido. E nós sabemos que quando nós colocamos a nossa vida em Deus, Deus realiza milagres em nós. Por isso não tenha medo, aquilo que você está vivendo é muito pouco para aquilo que Deus pode fazer. Ele tem muito mais do que você pode pedir. Os vícios, as drogas, o álcool, a prostituição nos afastam do grande amor e da grande misericórdia daquele que luta e que persiste por cada um de nós. Numa atitude de oração, eu convido você a participar da história da Eliana aqui no programa Histórias em Oração. Que a fé e a perseverança em Deus seja uma constante na vida das pessoas, porque um dia a graça será alcançada no tempo de Deus. Eu conheci meu marido em 1979. A primeira vez que ele foi na casa da minha mãe, ele pediu para beber pinga. Um golinho de pinga. Era meu aniversário, era a primeira vez que ele estava entrando na minha casa. Quando ele pediu para minha mãe isso, a minha mãe se assustou, né? Porque lá em casa, meu pai e meu irmão não tinham o hábito de beber, só cerveja e uma pinguinha apenas dentro de casa. Isso causou impacto nela e ela falou para mim: nossa, Eliana, seu namorado tá pedindo uma pinga, né? Não é legal. Mas eu não vi nada de mal nisso, estava assim, gostando dele, começando a conhecê-lo e não vi problema nenhum nisso. Com o passar do tempo, namoramos por 2 anos e meio, eu fui percebendo que ele gostava de beber pinga, cerveja, restaurantes que a gente ia ou em almoços, mas não vi problema nenhum nisso. Nos casamos e depois do casamento tivemos nossos filhos, depois de 3 anos o Guilherme, depois logo em seguida a Ariane. Quando chegou em 1990, ele perdeu o emprego. Nessa época eu já estava em casa, cuidando dos meus filhos, porque eu tive um filho perto do outro e não tinha quem cuidasse deles. E não foi um desemprego somente assim, de poucos dias ou meses. Ele não conseguia acertar um emprego bom por algum tempo mais longo. Ele começou a fazer bicos, ele começou vendendo fita de videocassete. Isso foi no meio do ano, decorrendo aquele ano até o final do ano, as coisas não estavam encaminhando, nossa situação financeira já estava ficando meio apertada. Eu comecei a fazer chocolate e sair para vender em estabelecimentos. Nesse meio tempo, ele começou a fazer bicos. Então, ele parou de vender fitas, aí ele foi pintar a casa da minha mãe, foi pintar a casa da irmã, do irmão. Chegou a trabalhar em quiosque de vender na praia, de vender peixe, vender bebidas. Foi um momento muito ruim da nossa vida, onde tivemos que ficar por um determinado tempo na casa de uma irmã dele. Nesse decorrer de tempo, a bebida, que era
uma coisa social, que eu achava no meu interior que aquilo era só porque gostava de beber um pouco em festas, começou a se tornar um vício. Talvez uma fuga por parte dele, que não conseguia se realizar. Ele nunca chegava cedo para jantar conosco, sempre eu e as crianças jantávamos primeiro. Depois que ele chegava, ele já estava um pouco assim, com álcool, aconteciam já discussões. Eu sempre dizia para ele antes que eu nunca queria discutir com nossos filhos, mas isso foi impossível. A gente acabava discutindo porque eu acabava ficando nervosa. Com o passar do tempo, eu, que já era católica, mas não frequentava a igreja próxima à nossa casa, frequentava outra igreja, comecei a ir nessa igreja Nossa Senhora de Fátima por conta dos meus filhos começarem a fazer catequese, então nós começamos a ir lá. E nesse período, eu e ele fomos convidados a trabalhar no sopão. Nós saíamos para a rua com as pessoas para distribuir alimento para os moradores de rua. Só que o que acontecia? Ele ia chamar os moradores de rua, não tinha problema nenhum com isso, só que ele acabava bebendo da bebida dos moradores. E isso causava conflito entre nós novamente. Chegávamos em casa, eu já percebia que ele tinha bebido na rua mesmo, nós discutíamos e era só confusão, então aí eu resolvi me afastar. Eu já pedia a Deus, mas a minha fé não era tão firme. Então eu mesma, nas minhas incertezas, eu pedia para que ele procurasse outros meios, que isso aí na igreja não estava resolvendo, porque nada acontecia. Então eu falava para ele, tem um centro espírita aqui. E ele ia, mas só piorava. Eu quero convidar você a orar comigo, a colocar o seu coração no coração de Deus. A oração move o coração de Deus. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti, Tu és um Deus misericordioso, um Deus compassivo. Tem de piedade, Senhor, de tantas famílias que vivem no sofrimento, enfrentam o vício do álcool, tantos outros vícios, Senhor, palavras, momentos de violência, agressividade. Meu Deus, socorre as nossas famílias, socorre as nossas vidas. Tu és um Deus que não falha. Nós elevamos os nossos olhos a Ti. Tu és o nosso socorro, o guarda de Israel que não dorme nem cochila. Nós pedimos a Ti, Senhor, por esses Teus filhos que sofrem e que neste momento comigo oram e que nós pedimos e declaramos: Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu espero em Ti. Jesus, em Ti está a nossa confiança. Nesse período do sopão nós fizemos muitas amizades e aí uma pessoa, muito amiga nossa, arrumou um trabalho para ele que a gente achava até que ia ficar firme, né? Porque ele chegou a trabalhar em boates, teve vários empregos ruins que só propiciavam mais ele a beber, só causavam mais confusão. E aí ele, indo para esse emprego, ele ficou um período. Então a gente viu que, assim, um período maior, né, de uns 8 meses, a gente achou que as coisas estavam encaminhando. Nós tínhamos até marcado um passeio para a praia de final de ano, se aproximava o final de ano, e foi quando ele saiu de férias coletiva, ele apareceu com problemas renais, e quando ele voltou para trabalhar, ele foi mandado embora porque a firma fechou e sem direito a absolutamente nada. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito ruim, porque eu achei que as coisas estavam começando a encaminhar, e tudo voltou a estacar zero, porque eu pensava, meu Deus, ele bebendo, sem emprego, criança pequena, né? Eu nessa luta do chocolate, ele não aceitava muito o chocolate, porque ele não queria ficar comigo ali, ele queria sair, ele queria trabalhar fora, ele não queria ficar comigo ali. Ele falava que eu era muito chata, que era isso, e aí ele estaria preso comigo, não teria tanta chance para beber. Quem sofria mais na nossa casa era minha irmã, né? Porque minha irmã sempre foi mais apegada ao meu pai, então ela sofria mais, ficava chateada quando ele chegava alcoolizado, que brigava, tudo. Eu por uma ou duas vezes tive discussões na minha adolescência fortes assim com meu pai, porque apesar de todas as dificuldades que ele enfrentava no vício do álcool e do desemprego, a minha mãe sempre me ensinou que ele era nosso pai, que a gente tinha que respeitar, e eu também via isso nele, né? Eu posso dizer que eu nunca guardei uma mágoa do meu pai grandiosa, sabe? E eu acho que com o tempo, com a minha proximidade com o Ministério Cristo Libertador e com o grupo de oração, Renovação Carismática, Aliança de Misericórdia,
Deus, se tinha alguma mágoa, Ele foi me curando e eu fui entendendo que, na verdade, a gente deveria aguardar a graça, porque ela mais cedo ou mais tarde um dia chegaria. O coração de Jesus, que se faz carne em nós, como em Maria, nos revista de sentimentos de misericórdia, de compaixão, nos doe entranhas de ternura, que saibam comover-se. Livro no Oceano de Misericórdia Infinita, Padre João Henrique. Cada família tem diante de si o ícone da família de Nazaré. Com seu dia a dia, feito de fadigas e até de pesadelos, como quando teve que sofrer a violência incompreensível de Herodes. No tesouro do coração de Maria estão também todos os acontecimentos de cada uma das nossas famílias, que ela guarda solicitamente. Por isso, pode nos ajudar a interpretá-los de modo a reconhecer a mensagem de Deus na história familiar. Papa Francisco. Foi quando a mãe do Eduardo, que já a nossa vizinha, que já tocava, me convidou para ir para o grupo de oração. Nesse período, o Guilherme ele já mexia na mesa do som lá na igreja, lá no grupo de oração, mas eu nunca tinha ido. Eu sempre inventava uma desculpa, falava que eu tinha serviço e tinha mesmo, mas eu nunca arrumava tempo. Ia só na missa. Quando eu cheguei no grupo de oração, eu chorava muito. Ele tinha ido comigo, só que ele não ficava quieto. Ele entrava e saía na igreja. Ele entrava e saía. E eu chorava muito. E eu perguntava para Deus o porquê de tudo aquilo estar acontecendo. Eu queria explicações. Ele era uma pessoa inteligente, ele tinha faculdade, ele não era uma pessoa vagabunda, ele era super esforçado, mesmo sem trabalho, acordava às 6 horas da manhã. Mas aquele vício que estava acabando com o nosso relacionamento e só trazendo confusão para a nossa casa. No grupo de oração, eu aprendi a amar Nossa Senhora. Eu já amava, mas não daquele jeito. Eu aprendi a entender o valor da Eucaristia. Eu comecei a rezar mais, né? Eu rezava, mas não era tanto, eu comecei a rezar mais. Eu aprendi a rezar o terço e eu fui em busca, sabe? Eu vi assim, ali a minha ajuda, o meu fortalecimento. Padre Antonello foi um dia rezar lá, uma missa. Me lembro que era o Padre Beto, o padre da nossa igreja, e o Padre Antonello foi lá. E nós gostamos muito dele, inclusive meu marido. Só que meu marido ia, mas ele não mudava. Ele falava que ele bebia porque ele gostava, que ele não era tudo aquilo que eu falava, que eu ficava falando para todas as pessoas dele, e eu falava que sim, que eu queria ajuda, que eu não escondia. Às vezes tinha retiro na igreja, onde ele ia trabalhar, mas ele chegava e já tinha bebido. Só que as pessoas já conheciam, todo mundo acolhia ele, ninguém nunca tratou ele mal. Foi quando um dia uma pessoa falou para mim vir aqui, na rua Vanhandava, onde o William e a Binéia fizeram orações para mim e para o meu marido. Eu contei o que estava acontecendo, porque o meu marido, ele recebeu a primeira bebida alcoólica da vida dele aos 4 anos de idade, por um parente dele. Então, isso talvez foi o início. Um tio dele deu cerveja para ele aos 4 anos de idade. Quando eu relatei tudo para o William, o que estava acontecendo, ele falou para mim, seu marido é um alcoólatra. E o fato de quando ele falou que ele era um alcoólatra me chocou, por quê? Porque, na verdade, eu não queria aceitar, né? Eu sabia que, no fundo, tinha alguma coisa de errado. Mas aquela palavra veio do encontro ao que eu imaginava, mas não queria aceitar. A pessoa falou, teve um choque, né? Que era a realidade, né? Que eu não queria acreditar, mas ela estava acontecendo, né? Procurei, eu me esforçava. Eu me lembro que quando eu ia nas missas do Padre Antonello, ele falava assim, quando tiver discussão, ore em línguas. E eu tentava, né? Mas é muito difícil você lidar com uma pessoa que bebe, quando chega em casa, começa a ter discussão. E ele, depois desse meu retiro, começou a se travar mesmo uma guerra espiritual, né? Porque
O inimigo estava vendo para onde eu queria ir, para onde eu estava indo, e ele não queria, né? Então ele fazia de tudo para me agredir com palavras, né? Nunca com a mão. Dizia que eu era uma intercessorazinha, porque eu já fazia parte da intercessão, que eu era isso, eu era aquilo, mas nunca me impediu que eu fosse à igreja. Eu sempre fui. E a gente começou a amadurecer mais quando a gente, de fato, começou a assumir a fé de verdade, né? Quando a gente deixou de ser um católico não praticante, passamos então a sermos católicos mesmo, né? Quando a gente começou de fato a viver isso, que os instrumentais para que a gente fosse liberto foram sendo dados pelo Senhor. Então, parece besteira, mas a gente várias vezes, o meu pai chegava em casa alcoolizado e a gente começava a orar em línguas. E era um negócio que era incrível, porque as discussões cessavam, entendeu? A gente simplesmente rezava em línguas e as discussões diminuíam, né? A gente silenciava e as coisas acalmavam. Eu falava para o Senhor Jesus que eu queria a cura do meu marido. E que se não fosse pelo amor, que fosse pela dor, mas que essa cura acontecesse. E muitas pessoas, vendo, né, às vezes da própria família, falavam por que eu não me separava, pessoas às vezes conhecidas, que às vezes viam ele beber em bar, falavam, se Jesus o curar, ele será verdadeiramente curado. Eu não me preocuparei mais. Eu tinha essa convicção, apesar de que ainda faltava um pouco, né, porque ainda não tinha acontecido. Em 2008, ele teve uma labirintite muito forte. E quando ele chegou em casa de manhã, trazido por um homem, ele não conseguia nem fumar e nem beber, porque ele estava muito mal. Aí nós levamos ele ao médico, aí foi constatado que ele estava com pressão alta, que ele estava com alguns problemas de saúde, que tinha que se cuidar. Só que ele no médico também não falava a verdade. Não falava que bebia nem que fumava, eu que falava. E aí nesse período ele não conseguiu mais fumar, ele voltou. Mas beber, não. Isso foi por volta assim, de outubro de 2008. Quando foi em março de 2009, nós tivemos um encontro na igreja. O Guilherme coordenava, ele quis colocar ele para trabalhar, ele falou que não ia, ele ficou em casa. E nesse ficar em casa sozinho, ele bebeu. Quando nós estávamos na missa de encerramento, eu olhei para ele e falei para minha filha, Ariane, seu pai bebeu novamente. E eu falei para ele, você vai começar tudo de novo da estaca zero agora. E a partir daí, ele não bebeu mais. Nem bebida que não contém álcool, cerveja, ele não bebeu mais. Meu Senhor e meu Deus, nós queremos te agradecer porque tu tens insistido conosco, tem persistido conosco. Nós queremos também persistir, Senhor, com todos aqueles que tu tens nos confiado, os nossos pais, os nossos filhos. E talvez você que está orando comigo seja o teu esposo, a tua esposa. Jesus, nós pedimos a Ti e cremos no Teu poder, porque Tu tens entregue por amor a Tua vida por cada um de nós. E aos pés da Tua cruz nós colocamos cada um dos Teus filhos, porque cremos em Ti. E eu quero também, Senhor, Te louvar, Te bendizer, Te engrandecer com a minha oração, com a nossa oração, Senhor, porque muitos, Senhor, se unem agora também nessa oração. Te engrandecer, Senhor, porque tens insistido, Senhor, porque essas pessoas têm persistido por tantos corações, assim como Eliana, Senhor, que orou pelo seu esposo e o seu esposo se colocou de pé, foi renovado pela força do Teu Espírito, porque nós sabemos que tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo, Senhor, tudo pode ser mudado, porque a oração atrai a Tua presença. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Shirina la cantara yala yala la bandara yala 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 la bandara la yala la. Shirina la cantara yala 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 la bandara yala cantara yala yala la bandara yala yala la. Erina la cantara yala yala yala. Nós, apesar de o procurarmos, afastamo-nos demais de Deus. Escutamos sua voz sempre mais distante. A voz divina que grita por nossa presença próxima. Com linguagem simples, Padre Antonello convida você a seguir os passos para a cura paterna. Livro A Cura do Amor Paterno.
Adquira pelo telefone 11 3257 8805. Em 2011, ele parou de fumar por um tratamento que ele fez no Cratode. E quando foi em 2013, ele falou que se achava digno de servir ao altar e que ele queria ser ministro. E nessa época, quando ele foi enviado para ministros, eram poucos ministros que iam ser enviados, diferente do que era o normal. Quando abriu a porta da igreja, eu era a última com ele, me veio assim um flash da minha vida. Comecei a lembrar assim das coisas que tinham acontecido e que eu estava ali com ele. Um milagre de Deus, porque não era possível ver ele daquele jeito. A gente tem uma cultura muito imediatista, né? A gente quer ver os milagres do Senhor para ontem, né? A gente lê o Evangelho e fala, pô, Senhor, você curou o cego na hora. Mas a gente não olha para toda aquela vida de cegueira que o cego levou até chegar ali. E aí quando a gente começa a se aprofundar na doutrina da nossa igreja, na vida dos santos, nós percebemos que os grandes santos passaram por essa experiência de uma perseverança grande na fé para poder então alcançar a graça almejada, e uma graça que vai muito além daquilo que o santo ou a pessoa desejou. Percebo, na verdade, a conversão do meu pai como sendo um fruto da fé e da oração de uma mulher, da minha mãe, né? A minha mãe orou, perseverou, contrariou o mundo de hoje, né? Que prega que as pessoas devem... não tá feliz, meu filho, larga, deixa, ele quer beber, ele que beba sozinho, ele que se vire. E minha mãe, o testemunho da minha mãe serve para mim disso, né? Ó, não importa o que você está passando, Deus pode realizar tudo que for necessário, Deus pode realizar todas as mudanças possíveis e as impossíveis para que os filhos dele então possam beber da graça. E quando entramos, eu carregando a túnica, e do lado dele, o Guilherme não estava naquela missa, estava minha filha, ela viu, ela começou a chorar também. Eu fui caminhando para o altar com ele, e quando chegou no altar, eu dei a túnica para ele e me sentei. E aí vinha ao meu coração, batei e vos abri, pedi e vos darei em acréscimo. Vinha isso na minha cabeça, que está em Mateus 7:7. Ele falava isso no meu coração. E na hora da comunhão, quando eu caminhava para ir para a fila de receber Jesus, eu agradecia a Deus por tudo que Ele tinha feito na minha vida, pelo fortalecimento que Ele tinha dado, pela minha família estar ali toda, e pela cura, né? Que eu só tinha pedido a cura, eu não tinha pedido que ele parasse de fumar e nem imaginava que ele um dia quisesse servir o altar. E aí eu, pedindo a Deus, Ele falava para mim que Ele me agradecia por eu tê-lo ajudado a salvar uma alma. Foi um presente, eu considero isso um presente de Deus, porque eu nunca tive assim um agradecimento. Ai, muito obrigado por você ter orado por mim, nunca tive. E Deus me agradeceu. Então, para mim, foi o suficiente. Olha, quero te agradecer a você por todas as orações, por toda a sua dedicação para comigo, por todos os momentos difíceis que você passou ao meu lado, com as minhas bebedeiras, com as minhas farras. E agradecer muito a você e a Deus, através das suas orações, eu consegui me livrar do vício da bebida, do cigarro, tudo que sua oração, pedindo a Deus que me curasse, e Ele curou. Demorou, mas Ele curou. Eu agradeço muito a Deus e a você por todas as orações e por tudo que você fez por mim e pelo meu filho e minha filha. Muito obrigado, eu te amo muito, Sérgio. Nós só podemos louvar e bendizer o nome do Senhor pela vida de Eliana. De fato, uma mulher guerreira, uma mulher corajosa,
que dobra os seus joelhos, confia no Deus fiel, coloca todas as suas mazelas, todos os seus sofrimentos, toda a sua família. E Deus tem atraído, tem socorrido essa família, tem transformado o coração do seu esposo, dos seus filhos, e hoje essa família é um grande sinal de transformação, de renovação, para que o mundo creia que Deus não falha. E eu me atrevo no programa de hoje a pegar as palavras do Senhor que nos diz sempre: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Esperar no Senhor é esperarmos certos de que a graça vai chegar na tua vida. Se você gostou do programa de hoje, é muito simples para você continuar também atento aqui às histórias do programa Histórias em Oração. Basta você se inscrever no nosso canal do YouTube, Aliança de Misericórdia. Como também você pode nos acompanhar nas redes sociais, facebook.com/IesMisericórdia. Lá você vai encontrar a história da Eliana. Você pode curtir, como também pode fazer o seu comentário. O que essa história provocou no teu coração? Esperança? Desejo de se unir ao Senhor? Creio que muitas coisas. Então, o seu comentário é muito importante para a nossa produção, para que nós possamos juntos bendizer o nome daquele que é fiel. Deus é fiel, Deus é misericórdia. Eu vou me despedindo da edição do programa de hoje, mas nós encerramos o programa recebendo a bênção de Deus através do nosso querido Padre Antonello. Deus abençoe você. E terminamos também então este momento de grande oração, de louvor a Deus, não? Porque você mamã, você esposo, possa realmente acreditar. Acredita no poder de Deus e acredita mesmo que na oração Deus pode tudo. E tudo sempre é amor de Deus. É por isso que eu quero dar a bênção para todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.